Olá, boa noite a todos. Eu sou Maria Inês, sou médica, sou oncologista, trabalho na Rede Dora em São Paulo. A gente tem feito uma série de conversas sobre coronavírus e seus aspectos, né, baseado em diferentes especialidades. E hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui com o Dr. Eduardo Rego, que é hematologista, é o coordenador da hematologia da Rede Dor, e a doutora Raquel Moarec, que é infectologista no Hospital São Luís Itaim e Vila Nova Estar em São Paulo. Tem uma experiência muito grande acumulada com pacientes com coronavírus. E nós vamos seguir o mesmo caminho que temos feito nas últimas conversas, né? Ambos vão falar um pouco das suas experiências, nós vamos abrir para perguntas. Estimulo fortemente que todos mandem suas perguntas, porque tem sido muito proveitoso as discussões levantadas por todos que estão participando. Então, de início, eu queria dar boa noite a todos. Boa noite, doutor Rego. Boa noite, Raquel. Obrigado por estarem aqui. E a gente vai começar com a doutora Raquel. Ela vai nos falar um pouco da experiência que ela acumulou nesse momento, o que ela acha de relevante em relação ao coronavírus aqui no Brasil, especificamente em São Paulo. Obrigada. Vamos lá, então. Obrigada, Inês, pelo convite, obrigada a todos. Vamos lá, eu vou passar algumas coisas que a gente tem visto, tá? Já vai entrar para mim? Isso. Primeiro, eu quero agradecer, nós temos uma equipe, né? Essa equipe trabalha com a gente, trabalha comigo, um pessoal que estamos desde o início, tá? Eu tenho o Paulo, tenho a Maísa, tenho o Fernando, que trabalha com a gente, tenho a Ana, que está começando a levantar os dados para a gente poder ter uma forma da gente discutir, que é isso que a gente está fazendo aqui. Então, essa estatística são dados iniciais, não são todos os casos que a gente já está vendo, provavelmente nós já temos mais de 100. Agora, esse é o dado mais de até de abril, que deu mais de 67 casos. Passa para mim, por favor, Alessandra. Então, ele é de 13 de março, começou, até 27 de abril. Tá faltando mais casos ainda do Vila e tem casos ainda do Itaim para eu anexar junto, né? Então, passa um pouquinho. Ele tem, são 60, não, a forma que a gente vai discutir, depois vocês vão levar, eu vou te passar os casos, a gente começou, todos eles, estatisticamente, a discutir que forma que a gente iria tratar. Então, todos os casos que a gente tinha positivo, né, que já chegou do ponto de vista moderado, né, de leve, mas mais para o moderado do caso, com dessaturação, a gente entrou em 100% deles, que foram 67 casos aqui, com hidroxicloroquina. O PCR qualitativo estava demorando em torno de 48 horas, mas com a imagem compatível, a gente sabe que tem o efeito da hidroxicloroquina. A gente fez todos eles um eletro, fez segmento cardiológico, tá? A gente associou a azitromicina ou a claritromicina do ponto de vista dos macrolídeos. E a discussão da hidroxicloroquina, a gente tratou os 5 ou 10 de acordo com a evolução de gravidade, que eu vou passar a quantidade. Passa para mim. Então, o lopinavir, ou Ritona, é um inibidor de protease. Para quem conhece do ponto de vista infeccioso, é uma droga que é um antirretroviral e a gente ficamos na dúvida no início se a gente ia iniciar logo da entrada ou em seguida, se não houvesse melhora espontânea ou melhora inicial com a cloroquina. Todos aqueles casos que já tinham uma progressão, que estava acompanhando via pronto-socorro, que tinha uma imagem menos de 25, que quando internou já estava de 25 a 50, evoluindo taquicárdico, com aumento de provas inflamatórias leves já na entrada, já evoluindo inicialmente, a gente associou com Caletra. Então, o Caletra foi utilizado, nos nossos casos, em 30% deles. E a discussão do tempo, que é o que a gente ficou na dúvida, entre 10 ou 14, mas
a maioria deles ficou em 10 dias. Passa para mim. A tocilizumab para nós, né, é uma discussão, é um dos inibidores, né, de interleucina, e ele tem uma atuação que vai demorar em torno de 4 a 6 semanas, tem um nível adequado, é usado, né, que a gente não vai discutir, né, dos outros pontos de outras áreas, mas para nós, do ponto de vista inflamatório, o que está acontecendo? Nós começamos a ver, nesses casos nossos, uma evolução rápida do dímero e de PCR a olhos vistos em nem 12 nem 24 horas, de 12 a 24 horas. E quando ele evolui com essa alteração, ele já está evoluindo na parte inflamatória. Então, antes que aconteça, ou antes, quando a gente olha esse paciente que já estava vendo, a prova inflamatória estava lá, 1, 2 ou 3, 4, e de repente ele sobe. Vai para 17 de PCR, vai para 25, 50, ele estoura em menos de 12 horas. E depois disso ele evolui com ciência respiratória. Então, ele mostra que a tempestade, a alteração inflamatória dela, já com as provas simples, a gente já apresenta. E nisso, a gente já, nesse nível de dessaturação, evolução radiológica e laboratorial simples, a gente já colhe uma interleucina 6 e, com certeza, a gente resolve, ou já começou a fazer, a gente fez em 3%, porque foi uma coisa que a gente... É uma medicação cara, é uma medicação que às vezes não estava se discutindo em rol de utilização, e a gente não tinha uma discussão de uso inicial dela. Hoje, eu tenho mais 50 casos e a gente está usando com maior frequência. Então, aqui a gente usou em 3%, mas esse número já aumentou. E a resposta desse paciente foi muito interessante na queda, na evolução da prova inflamatória logo que a gente realiza esse medicamento. Passa para mim. Corticoide, essa é uma discussão que vem usar precoce, usar depois dessa prova inflamatória, usar depois que evolui com um quadro inflamatório maior, ou que está começando a ter uma parte fibrótica ou de início posterior, para que a gente não evolua com um quadro de um BUP, alguma coisa lá na frente. Então, o momento desse corticoide, a gente está usando, a gente fala na fase 2, é aquele caso que respondeu ou está respondendo a parte inflamatória, mas não evolui na parte radiológica. E a gente teve um problema no início, que a gente não tinha essa mão de usar ou não, mas eu usei isso. Você viu que a gente tem os casos desde o dia 17 de março, então o corticoide que todo mundo estava começando, a gente já estava usando, não num ponto de vista alto, mas a gente estava usando um nível mais baixo, mas ele sozinho, que não tenha tido feito a politerapêutica, vamos dizer assim, né? Que é a hidroxicloroquina, inibidor de protease, inibidor da interleucina, aí a gente não evolui da parte de imagem, a gente usava o corticoide. Pulsoterapia, eu fiz normalmente, né? Em torno desses 18% que usaram, o pulso eu fiz em torno de uns 10% deles após 10 a 12 dias de história. Porque, radiologicamente, ele continuava desaturando, não tinha prova inflamatória alterada, ele estava evoluindo até que melhor, mas ele não engatava a dessaturação. Ele continuava em 90, 91 de saturação, e isso a gente... na evolução de imagem, mostrava a evolução, a gente fala, de compactação de imagem, né, nos nomes. E aí a gente resolveu fazer a pulso e esses pacientes evoluíram muito melhor depois. E continuou usando o posterior, que depois eu vou passar a parte de ambulatório que a gente está vendo. Passa para mim. Sobre a anticoagulação, vai ter aí o Rego que vai falar. A gente estava nessa dúvida, porque foi desde o início. As discussões sobre ação anti-inflamatória, o uso de fazer a bomba de heparina, se ele tem ajuda nessa fase inicial. Normalmente, o que a gente constatou? Que antes dele evoluir para um quadro grave de intubação, antes dele
já começando a inflamar, o dímer estoura, a prova inflamatória comum, função renal piora, a gente não conseguia fazer a pesquisa de reação, se ele estava evoluindo com TEP associado ou se ele tinha um TVP junto, então a gente não tinha essa avaliação. Então a discussão do uso da bomba ficou-se no critério da gente utilizar dos pacientes que estavam nessa evolução de paciente grave, e a gente começou a utilizar de 1,5, 2, ou às vezes já realizando anticoagulação plena, tá? Mas na grande maioria dos casos nossos, tá? Que a gente usou em todos eles, dos 67, tá? Tinham todos que evoluíram na nossa frente a parte pulmonar de gravidade com evolução para UTI. Passa. Então, nossos casos, então, foram 67 atendidos neste período. Aqui tem mais de ambulatorial, mas depois eu vou mostrar. Passa para mim. Faz isso. O sexo ficou mais masculino do que feminino, era só um dado para a gente analisar. Passa, por favor. Olha, nós tínhamos em torno 10% dos que a gente estava vendo eram médicos, né? O profissional de saúde também, outras profissões que a gente tinha visto, mas agora aumentou muito mais médico, viu, gente? Passa. A idade, a idade, 60%, 50 e pouco tinha a parte até de 49 anos. Mais 60% chegava até 60 anos. Acho que você voltou muito aí. Por favor. Volta. Você já foi? Passa, por favor. Isso. 64% tinham até perto de 60 anos, né? Mas a grande maioria tinha até 49 anos, que dava mais de 50% dos nossos casos. Então, a idade era um cara jovem, ele não tinha a idade como um fator de risco, ele tinha os fatores outros, que seria hipertenso, diabético, com alguma outra classe maior. Mas o que a gente tinha de gravidade desses casos, a maioria não tinha fator de risco importante. Passa, por favor. As comorbidades, que nem eu mostrei, 35 não tinha fator. O hipertenso diabético, que era o maior, o coronariopata não era tão grande, que nós encontramos. Eu achei que eu ia encontrar muito mais obeso, mas a obesidade, nos nossos casos agora, eu acho que aumentou agora, nesses outros 50 que eu tenho de número, que tem muito mais obeso. Passa, por favor. Os sintomas é febre, tosse. O que é mais importante nos nossos casos, que a gente viu, essa febre não é febre alta, é febre 37, febre 37,3. É uma febre inflamatória, não é febre alta de infecção bacteriana, é uma febre mais suave, mais permanente. O paciente ele não melhora dessa sintomatologia. Passa, por favor. Então, só mostrando de 50% da nossa imagem começou de 25 a 50, já na entrada. O menos de 25, que é 50%, este paciente ele entrou leve e houve progressão da imagem na internação. Depois eu vou analisar esta progressão. Então, mesmo os leves, eles já estavam com alta progressão para grau de grave. Esses 46 é que eles já chegaram muito mais grave na entrada. O tratamento, se você me perguntar, então, mais de 70%, 60 e pouco foi a hidroxicloroquina, depois a gente fez maior. Usamos claritro no local de ácitro. Eu gosto de usar ácitro na parte moduladora
depois que tem alta, quando a gente ainda tem lesão pulmonar ainda mantida, tá? De antibiótico, nós começamos com ceftriaxone, depois, com a progressão em seguimento com a procalcitonina, ou antes de sair a procalcitonina, a gente subiu o nível do antibiótico, porque normalmente eu gosto, quando eu vou fazer uma imunomodulador ou alguma outra terapêutica modulatória, eu subo o nível do antibiótico enquanto a gente aguarda para a introdução ou da tocilizumab, ou quando eu vou pulsar, ou quando eu vou entrar com corticoide num nível alto, tá? Às vezes o paciente ele vinha com alguns quadros abdominais, então por isso o uso às vezes da cefuroxima, ou o uso da anita, que a gente usou principalmente os pacientes que tinham evolução de adenite mesentérica ou de quadro abdominal associado. Passa. O tempo de permanência dos casos 50% ficaram em SEMI, que tinha uma dessaturação, tinha um quadro pulmonar, com evolução para quadro de moderado, que seria aquela imagem de 25 a 50 de evolução. A UTI, nós tivemos 25% desses pacientes, e lembrem que eles tinham menos de 49 anos, na grande maioria, e a maioria deles não tinham fatores de risco. Mesmo assim, eles evoluíram graves. Passa, por favor. Tá. Do total, só 5 foram intubados, na maioria, eu acho que intensivista pode discutir melhor a parte ventilatória, mas eu gosto muito da pronação sem intubação, a gente associa muito o ácido nítrico, seria a máscara de alto fluxo, a gente está, esses pacientes passando essa parte inflamatória, que na grande maioria o paciente evolui com alteração de PCR ou dímero, ou o dímero a gente está segurando muito por causa do uso de outros comemorativos que às vezes o paciente já faz, mas a parte inflamatória, ele evolui em 12 horas, quer dizer, a gente já sente que ele vai evoluir quando ele começa a desaturar e começa a evoluir com as provas. Nesse caminho, a gente já faz a procalcitonina, a gente faz a solicitação de interleucina, a gente entra na discussão de a gente subir o nível do imunomodulador. Passa para mim. A anticoagulação, depois o Rego vai discutir melhor, mas a gente usou muito só o profilático, na grande maioria dos casos. A bomba da heparina foi casos que evoluíram com dímero lá no pico e não tínhamos condições de descer, que são os pacientes intubados e graves, e que tinham comemorativos de coronariopatia ou já tinham algum fator tromboembólico prévio, tá? O Clexane alto é um outro caso que a gente vai discutir, que tinha pacientes que estavam usando outros tipos de anticoagulação e mesmo assim evoluíram com trombose ou com uma trombose de pique, mesmo em vigência de anticoagulação. Então, esse comemorativo de utilização, após a alta, a gente tem a discussão do que fazer. Normalmente a gente está usando depois o profilático junto, quando ainda evolui com dímeros muito elevados e tinha fator de risco associado. Passa. As complicações nossas que foram vistas foram TEP mesmo com anticoagulação, ele estava recebendo e mesmo assim ele evoluiu na confirmação depois da gravidade daqueles casos. BUP, nós tivemos, porque foi depois desses 2 casos, nessa leva, que a gente começou a discutir pulso. Então, a pulsoterapia é sempre em comum acordo com o pneumologista, né, que acompanha com a gente, que lá junto que eu discuto a maioria dos casos, tá? Então, é uma honra trabalhar com o Walter, que me ajuda de montão, e nós pautamos sempre todas as imagens nessa discussão, então isso é maravilhoso. Esses 2 óbitos que a gente teve no início, no levantamento desse, a gente já tem mais casos, já tivemos mais
2 óbitos nesses 50 aí na evolução, né? Então foram 4 só até agora, graças a Deus. Essa paciente de 90 anos, a família não quis fazer um investimento, ela já estava em efeito paliativo, e esse outro senhor também tinha outros comemorativos e teve um choque refratário. Passa, por favor. Agora, mostrando, nós tivemos um retorno de 24 pacientes ambulatoriais, que esse é um levantamento que a gente fez, um programa de receber esses pacientes 10 a 20 dias após a internação. Todos eles saem com pedido de exame para fazer em 7 ou em 15. Se estão com uso de corticoide, a gente analisa após a imagem. Se está com anticoagulante, ele faz uma angiotom para a gente confirmar se teve a confirmação desse TEP ou não posterior para a gente discutir com o pessoal da Hemato. Mas o que é mais grave disso tudo é que mesmo 10 a 15 dias após uma internação que dá perto de 10 a 12 ou mais ou menos no geral, eles tinham em quase 10% PCR positivo ainda. Outro detalhe, eu comecei a coletar da família, né? Então, o paciente que vinha no retorno, ele tinha, na maioria, exame negativo, mas a esposa, que não tinha sido tratada, ela era PCR positivo. Então, ainda mantém uma alta transmissão domiciliar. Então, eles saem para realizar o PCR em 7 e em 15 dias depois, né? Por isso que esse caso, a maioria não tinha conseguido realizar a tomografia, porque ainda era no início e a gente estava reavaliando isso. Então, está muito melhor agora no retorno de 30 dias. Então, a gente marcou um retorno em 15, 7 ou 15, de acordo com a gravidade. Eles retornam em 30 e a programação nossa é retornar em 3 e 6 meses para eu analisar a prova de função pulmonar, para ver o quanto que sobrou, quanto tem alteração. Alguns casos que a gente já está vendo, que eu não coloquei aqui, é que tem alguns de 30 dias já, que a imagem pulmonar com alta resolução. Então, isso é o mais legal que a gente está vendo agora. Passa, por favor. Obrigada, gente. É isso. Muito obrigada, Raquel. Bem interessante. Acho que a gente vai ter bastante pergunta para discutir depois sobre isso. Vou passar a palavra para o doutor Eduardo Rego. Como eu falei, o doutor Eduardo é hematologista e coordenador de hematologia da Redditor. E vai nos falar especificamente sobre um tema que tem sido bastante discutido, né? Que é a questão da anticoagulação. Nesse tópico especificamente, e aí a gente abre para as perguntas. Por favor, fiquem à vontade, já falei uma vez, né? Bom, boa noite a todos. Inês, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui dividindo esse espaço com a doutora Raquel, acho que é uma honra. E eu vou apresentar aqui, do ponto de vista do hematologista, o nosso maior desafio na COVID, que é o tromboembolismo venoso e suas complicações. Começando pelo tamanho do problema, né? Quão frequente é isso, qual a gravidade dessa complicação. Então, os dados na literatura são bastante variáveis, eles vão de 25% até praticamente 50% dos pacientes que têm Covid-19 e estão internados em UTI, portanto, os pacientes mais graves, eles desenvolvem alguma complicação de tromboembolismo venoso. O que nós temos visto corresponde a aproximadamente isso, mais ou menos 1/3 dos pacientes apresentam tromboembolismo venoso. E eu mostro esse dado, que é um dado do grupo holandês, e eu escolhi esses dados porque eles fizeram uma pesquisa sistemática em todos os casos, em um único centro, foram 198 pacientes com Covid-19, e que eles encontraram, então, uma incidência cumulativa pouco acima de 40%. É interessante a gente destacar que essa incidência cumulativa aumenta com o tempo de permanência na UTI.
Então, vocês vejam, com 7 dias de UTI, 16% dos pacientes holandeses apresentavam TEV, com 14 esse número dobra, e com 21 dias isso chega então aos 42%. Isso é diferente do paciente que permanece na enfermaria. Então, na curva à sua direita, vocês veem em vermelho os pacientes de UTI e em negro os pacientes que não necessitaram de UTI ficaram, mas necessitaram de hospitalização. O desenvolvimento da TEV é muito importante que ele seja feito o mais precocemente possível, porque ele está associado a um aumento do risco de óbito muito significativo. Então, esse risco aumenta em torno de 2,5 vezes, quando comparados a pacientes também na UTI e que não desenvolveram TEV. Quais os principais fatores de risco para esse TEV entre os pacientes hospitalizados? O maior risco é o paciente ir para a UTI, ou seja, isso reflete que a complicação pulmonar, como a doutora Raquel já destacou, é em si um fator de mau prognóstico, é um fator de mau prognóstico também para a coagulopatia. Além disso, a contagem elevada de leucócitos nesse trabalho aqui foi significativa, tanto do ponto de vista da análise univariada quanto da multivariada, e também a razão entre o número de neutrófilos e o número de linfócitos. Destaca-se aqui o nível elevado de dedímero. Essa é uma coisa que impressionou a todos, né? Logo que começamos a ver os primeiros casos aí, da Covid, realmente é uma elevação bastante acentuada. E observem que o risco, né, aqui o valor está em miligrama por litro, elevações acima praticamente de 3 a 4 vezes do limite superior da normalidade já estão associados a um nível de TEV bastante importante. Nesse trabalho holandês, vale a pena também a gente comentar que 13% dos pacientes que estavam recebendo heparinização profilática, que foi feita em todos os pacientes aqui, desenvolveram TEV em todos os casos. E eles tinham um pequeno número de pacientes, 19 pacientes, que estavam em anticoagulação plena por outra razão, já eram pacientes que tinham fibrilação atrial crônica ou tinham outras indicações, e que nesse grupo não houve, nenhum deles houve o desenvolvimento de tromboembolismo venoso. Isso não serve para argumentar, não quero argumentar aqui que os pacientes devam receber anticoagulação terapêutica, e na verdade, na própria discussão desse grupo holandês, eu traduzi aqui uma tradução livre, né, eles questionam, né, se a alta incidência do TVE observada na UTI justificariam doses mais altas ou doses terapêuticas às custas de um maior risco de sangramento, que realmente é observado. Nós observamos casos de sangramento grave. E se isso, de alguma forma, melhoraria o desfecho da pneumonia grave por Covid, e esse é um fator ainda desconhecido. E, portanto, merece um estudo prospectivo com maior número de pacientes para que a gente responda, de fato, a essa questão. Muito interessante é que nós também estamos aprendendo sobre a patogênese da coagulopatia da Covid-19. A exemplo de algumas outras situações, talvez em breve nós não mais utilizemos o termo de coagulação intravascular disseminada ou de tromboembolismo, mas talvez seja necessário criar um termo que seja coagulopatia associada à Covid, porque ela não se encaixa de maneira absoluta em nenhuma das patogêneses usuais. Ela não é uma coagulação intravascular disseminada semelhante à induzida por sepse, por exemplo, tá certo? E tampouco é uma coagulopatia puramente, como, por exemplo, a síndrome catastrófica, a síndrome antifosfolípide catastrófica. Esse é uma proposta, é só um modelo, eu acho que de forma alguma engloba
toda a patogênese da doença. Nós devemos lembrar que é claro que é um componente inflamatório, acho que isso já dá para a gente afirmar com certeza. Existe a chamada tempestade de interleucinas, com um papel muito preponderante da interleucina 6, mas também de outras interleucinas. E nesse estudo, que é do grupo do Alan Brodsky e da Gravilac, eles chamam a atenção para alguns achados que sugerem que há um componente de uma microangiopatia trombótica mediada por complemento. Isso também existe uma evidência experimental e de patologia, uma vez que proteínas aí do coronavírus se ligam a uma proteína, uma protease, que é parte da via da lectina de ativação do complemento. Também há uma ativação da via alternativa do complemento, e isso parece ser específico do leito vascular pulmonar, do endotélio pulmonar. Então, de qualquer forma, seja pela via da lectina, seja pela via alternativa, nós temos então ativação do C3, deposição do C5b, que está então demonstrada aí no extremo direito do gráfico para vocês, e de fato nas biópsias de pulmão e de pele que foram reportadas por Magro e colaboradores, foram encontrados esses componentes no endotélio do pulmão e também de pele de pacientes com Covid-19 e não em outras formas. Esses dados sugerem que há realmente uma ativação excessiva da via alternativa, mas não dá para a gente dizer que é uma microangiopatia trombótica, porque a gente não vê alguns aspectos clássicos hematológicos da microangiopatia trombótica, como a presença de esquizócitos, né, que são hemácias com alteração de morfologia, e a diminuição do número de plaquetas não costuma ocorrer ou ocorre a um nível que não é semelhante ao que nós vemos na microangiopatia trombótica por outras causas. Então, eu acho que esse é mais um componente aí para a gente levar na patogênese dessa doença, mas ainda não temos ela completamente elucidada. Lógico que para nós na clínica o que nós mais procuramos é um biomarcador, né? Na ausência de uma diretriz clara, a gente tenta ver quais seriam os pacientes que se beneficiariam de uma anticoagulação profilática ou terapêutica, mas principalmente profilática, talvez em doses um pouco maiores do que as usuais. E nesse dado, que na verdade é uma carta ao editor publicado pelo grupo chinês, eles fizeram uma meta-análise de 9 publicações que incluem 1.100 pacientes, nos estudos onde foram reportados os dados da coagulação, parece que realmente os valores de dímeros D e os valores do tempo de protrombina foram os melhores preditores aí de casos mais graves de coagulopatia associada à Covid. Interessante, mas acho que reflete bem o que a gente está vendo aqui. A contagem de plaqueta não é um bom preditor, nem é um bom preditor o TTPA. Isso aqui também foi confirmado, esse é um grupo francês, mostrando alguns dos parâmetros de coagulação nesses pacientes, mostrando, e nesse grupo aqui é diferente do outro estudo da meta-análise, porque ele compara pacientes com síndrome de angústia respiratória por Covid com pacientes com síndrome de angústia respiratória por outras causas, e realmente o que fica mais claro é a alteração dos dímeros D nos pacientes com Covid-19. Naturalmente, a grande discussão é o uso da heparina. Esse trabalho do Tang e colaboradores é o trabalho que é mais citado, na verdade é um trabalho importante, tem uma série de críticas metodológicas, mas foi muito importante para nós. Ele mostrou que a mortalidade em 28 dias de pacientes que receberam heparina e que não receberam heparina foi semelhante, mas aqui misturam-se, porque nem todos os pacientes usaram heparina profilática na China nesse momento em que ele analisou. Porém, quando ele pegava os pacientes que tinham dímeros D
superiores a 3 microgramas por ml, que daria 3.000 para nós, né? Nanogramas. E junto com um índice de CIVD por sepse, um índice elevado, um score maior ou igual a 4, aí sim se conseguia detectar um efeito benéfico do uso da heparina. Deve-se destacar aqui mais uma vez. Primeiro, nem todos os pacientes usaram heparina profilática nesse estudo. Não houve uma investigação sistemática do evento tromboembólico, diferente daquele primeiro trabalho holandês que eu mostrei para vocês, mas, de qualquer forma, isso deu evidência para que fossem utilizados, se difundisse de uma forma maior o uso da heparina. Esse aqui é um organograma extraído da Sociedade Internacional do ICTH, né, de trombose e hemostasia. Eu acho que é muito útil, primeiro porque, de uma certa forma, mostra quais são as alterações de coagulação, laboratoriais de coagulação mais encontradas. Então, em primeiro lugar, vem, mais uma vez, os dedímeros. Em segundo lugar, o TP, menos frequentemente as contagens de plaqueta e o fibrinogênio. Então, naquele paciente que você recebe e que tem um dedímero marcadamente aumentado, por exemplo, superior a 2 ou 3 vezes o valor superior da normalidade, eu acho que isso a doutora Raquel mostrou muito bem também na experiência dela, e que tenham um TP prolongado, e não costuma ser muito prolongado, são prolongamentos relativamente discretos. Tem uma contagem de plaqueta de 100.000, que não é tão baixa assim para, por exemplo, em comparação a um paciente com CIVD. E tem uma diminuição também, não muito acentuada, mas tem a diminuição de fibrinogênio. Esse paciente deve ser internado e deve ser monitorado com cuidado 2 vezes ao dia. Na situação alternativa, onde nós não temos esses parâmetros tão alterados, ele pode ser, é uma decisão clínica, ele pode ser admitido. Eu, particularmente, acho que nesse momento, hoje, eu falaria para que eles fossem internados, né? Lógico que a gente tem que levar em consideração a evolução de como estará a disponibilidade de leito de UTI, mas nesse momento eu acho que ainda esses pacientes devem ser monitorados, internados ou pelo menos muito próximos, e devem ser, pelo menos uma vez ao dia, a gente deve colher os exames. Naquele paciente mais grave, a gente sempre deve começar o uso profilático para todos os pacientes, e se houver uma piora desse quadro, você deve considerar então as terapêuticas experimentais. Acho que a doutora Raquel já considerou algumas coisas de experiência. Nós também podemos lembrar como terapia experimental o plasma de convalescente está sendo estudado, não sabemos a resposta, mas a terapia de suporte hemoterápico é muito importante, e nos pacientes em que tiverem sangramento, que estão aí destacados na parte inferior do quadro vermelho, deve-se manter uma contagem de plaqueta acima de 50.000, um fibrinogênio acima de 200 e um valor, né, uma razão, um INR do TP inferior a 1,5. A mesma questão é aquele que você recebe, interna o paciente para observação e você vê que, por exemplo, o valor de dímeros D está piorando ou o acometimento pulmonar dele começa a se expandir. Além do dímeros D, na tromboprofilaxia, a gente deve levar em conta outros fatores. Esse aqui é uma recomendação do NHS britânico, né, do Imperial College Healthcare, e em que se leva a conta a forma de anticoagulação e o peso do paciente, porque a gente tem que levar em conta que os pacientes com IMC muito elevado ou com sobrepeso ou obesidade mais acentuada necessitarão com certeza de doses maiores. Aqui ele está citando enoxaparina. Então vejam que para pacientes com valores de dedímeros entre 1.000 e 3.000 e peso inferior a 100 quilos, a recomendação então é 40 miligramas 2 vezes ao dia. Quando esse paciente já tem mais de 100 quilos,
Lembrando que nós estamos falando aqui principalmente de homens jovens, então isso não é tão infrequente assim. Você pode chegar a uma dose bem maior, de 80 miligramas, 2 vezes ao dia. Então, uma outra recomendação vem do grupo italiano. Essa é uma recomendação que a gente também tem utilizado. Então, nos pacientes hospitalizados, nós estamos adotando a heparinização profilática. Usamos mais a heparina de baixo peso molecular, mas outras formas podem ser consideradas. Após essa heparinização deve ser feita durante toda a internação, e nós estamos recomendando que ela seja prolongada após a alta do paciente. Nós temos adotado o prazo de 2 semanas. Existem recomendações mais longas, recomendações inclusive de 1 mês de profilaxia após a alta, mas por enquanto nós seguimos com os italianos e estamos recomendando 14 dias de profilaxia pós-alta, mas muita atenção a esses outros fatores aí de risco, principalmente aí mobilidade reduzida, se é um paciente que já teve por outra razão um evento de tromboembolismo venoso, se tem câncer em atividade, né, e o MC mais elevado. O uso de dose de 12 em 12 horas é uma avaliação individual. A gente tem utilizado isso com mais frequência, particularmente nos pacientes que apresentam algum dos fatores de risco. Lembrar que é sempre importante monitorar a função renal e é útil pelo menos 1 ou 2 vezes fazer a medida da atividade antifator 10 ativada. Bom, acho que esse é o meu último slide, mas eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para discutir qualquer dúvida. Muito obrigada aos dois, né? Acho que a gente tem bastante a aprender ainda e acho que cada hora a gente vai, né, incorporando mais ao conhecimento, né? E agora, de fato, a questão da anticoagulação vem sendo bastante discutida. Mas eu vou, como a gente também não tem um tempo muito longo, vou começar com umas perguntas. Muito obrigada aos que enviaram e fiquem à vontade para enviar mais perguntas se desejarem. A Ana Paula Coza tem uma pergunta, eu acho que é para a doutora Raquel, se a febre é sempre o sintoma principal, né? Olha, a febre, ela fica, não é bem febre, é 37, 37,3, 37,4. Ele melhora e a partir do 5º, 6º dia de sintoma, ele evolui com temperatura permanente. Então, a permanência do 37,3, a permanência de prova inflamatória aumentando, a evolução do aumento do dímero, com certeza ele evolui para uma progressão dessa prova inflamatória e piora com dessaturação. Obrigada, Raquel. Doutor Rego, o senhor falou, né, do risco e principalmente pacientes com fatores de risco. Então, e óbvio, claro que a gente entende, vou falar de antemão, né, que muito do que a gente está discutindo, a gente não tem um forte embasamento para isso, né, então vai um pouco da experiência pessoal e do que tem na literatura e, né, um pouco do feeling que você vai ganhando com os casos, mas pacientes que não necessitam de internação, mas que têm um alto fator de risco para trombose, imobilismo, obesidade, câncer, você acha que eventualmente nós vamos começar a indicar uma profilaxia mesmo a domicílio? Excelente pergunta, né, Inês? Não tem uma resposta ainda baseada em evidência, como você já destacou. Eu acho que esse seria o caso daqueles pacientes que caem naquela caixa verde lá do ICTH. Sim, eu acho que existe evidência para que a gente comece mais precocemente no paciente de risco a profilaxia, a anticoagulação profilática. E eu acho muito importante a questão do monitoramento, porque às vezes não se resume só em prescrever qualquer heparina, qualquer droga que você escolha para fazer a profilaxia, mas eu acho muito importante fazer um monitoramento. E a questão do acometimento pulmonar, mais uma vez, é o fator provavelmente de maior risco. Mas aí nós estamos falando de pacientes que não teriam acometimento não teriam um acometimento pulmonar significativo. Complementando essa pergunta, a Ana Paula e a Fátima
Tem duas questões específicas e relacionadas a isso. Aqui, obviamente, a gente está em São Paulo, é um centro grande, a gente tem acesso, né, felizmente, a múltiplos recursos, mas, por exemplo, em centros pequenos, onde eles não dispõem de todas essas informações, tem alguma coisa mais simples, talvez o TP, o TTPA que seja útil nesse sentido, e a experiência principal é com enoxaparina, né, ou outras alternativas que podem ser recomendadas. A nossa maior experiência é com enoxaparina, então a gente tem utilizado, mas também, mais uma vez, não existe na literatura nenhuma evidência que uma droga seja superior à outra, por enquanto, esse ainda é uma questão de preferência pessoal. Eu acho, mais uma vez, a imagem é muito importante, eu acho que as tomografias, acho que mesmo em centros menores, acho que todo mundo hoje tem acesso à imagem de pulmão, então eu acho que isso é um fator importante. E eu acho que o TTPA é o segundo da lista, né? Então, não espere uma alteração muito brusca e destacando mais uma vez, não espere uma queda de plaquetas. Quando essa plaqueta diminui, provavelmente você já tem um quadro de consumo já muito avançado. Então, seja mais liberal na profilaxia diante de um paciente que tenha alteração, principalmente se for superior a 25%, na imagem de pulmão e tenha um TTPA, mesmo que seja um TP discretamente alterado. Maravilha. Eu vou correr um pouquinho, que a gente tem várias perguntas que a gente gostaria de deixar todas respondidas. Raquel, uma paciente aqui, a Vânia, faz essa pergunta, né? Que já esteja em casa isolada, após ter ficado hospitalizada, ela disse que ficou hospitalizada 5 dias sem necessidade de UTI e não conseguiu um resultado do PCR. Agora já tem 12 dias, né? Deveria fazer IgG e IgM ou fazer o PCR também, né? Já tem Então, 23 olha, dias do início dos sintomas. Olha, então, ainda se discute, como é um exame que a gente tem, PCR, que é por um exame qualitativo e não quantitativo, então o que eu estou pegando no retorno ambulatorial desses casos, em torno de 15% ainda positivo, então a gente não sabe ainda qual é o grau de transmissão que ele ainda tem. Então, eu estou repetindo nesses pacientes da positividade, e normalmente é porque são aqueles casos que evoluíram com imagem pulmonar. Na grande maioria dos meus casos, que ainda são positivos, são aqueles que estavam com um grau moderado de imagem pulmonar. Tá? Foi isso. Nesse sentido, também a Camila fez uma pergunta. Quem tem mais de 50% de comprometimento pulmonar, fez 1 semana de febre e já não apresenta mais febre, é um sinal de que está melhorando? Ainda, imagem pulmonar ela não quer dizer com a febre, então uma relação não tem a ver com a outra. Idealmente, é que acima de 50% ele tem que estar bem assistido, ele tem que ter um médico que acompanhe. Idealmente é que seja internado, ou para a gente avaliar a saturação desse paciente, para saber o grau de resposta pulmonar a coisa simples. Então, é um paciente com mais de 50% que eles têm que estar em observação médica. Mas, de forma geral, a senhora imagina que alguém que está se sentindo melhor e defervesce, talvez seja caminhando para sinais de melhora. Então, quando você está acima, mesmo com a imagem pulmonar, você está afebril, você está evoluindo estável, quadro... comendo, se alimentando adequadamente, aparentemente você está indo à evolução adequada, tá? Agora, sempre assistido por alguém para acompanhar essa imagem pulmonar. Maravilha. Essa é uma pergunta que não foi identificado quem encaminhou, mas que eu já recebi algumas vezes. Na transfusão de sangue, hoje em dia já é feito o teste para COVID antes da transfusão? Não, ainda não é feito. Doutor Não, ainda não é feito. Obrigada. Nós precisamos caminhar nesse sentido. Eu achei interessante porque já não é a primeira vez que eu escuto, e escutando outras lives que a gente fez na própria oncologia, essa é uma pergunta recorrente. Aqui tem muito do Fabrício, né? Na questão de sintomáticos, então, quando usar antihistamínicos ou anti-inflamatórios ou corticoides nos pacientes que não necessitam de internação?
doutor Rego, doutora Raquel, um dos dois, quem se sentir mais à vontade para responder. Olha, os anti-histamínicos, tudo que você usar para melhorar sintoma ou para melhorar quadro geral do paciente, ele é válido. Eu não indico anti-inflamatório, eu uso os anti-histamínicos, eu uso muito do ponto de vista clínico, já quando está assistido, passou em consulta em pronto-socorro, com uso já de antibiótico, porque muito da prova desse paciente de quadro respiratório, quando começa, ele vem com infecção bacteriana primeiro, antes de ter evolução da parte virológica. Então, por isso que ele melhora muito do estado geral, e se ele estava evoluindo muito febril, realmente febre, 38, 39, ele tem provavelmente uma infecção bacteriana associada. Então, a gente trata essa infecção e se ele progredir com 37, se ele progredir com a dessaturação em casa, com cansaço, com certeza só a parte virológica está evoluindo e provavelmente ele vai precisar de assistência. Rapidamente, aqui a Lucimar pergunta, em média, que, né, após o início dos sintomas, quando que o paciente costuma agravar, de fato? Existe um pico para isso? Então, todos os nossos casos que a gente está avaliando, da minha equipe, pelo menos, e que a gente está estudando e que eu estou acompanhando, ele a partir do 8º dia de sintoma, ele piora do 8º até o 12º dia, em média, daqueles pacientes que vão apresentar essa resposta inflamatória. Então, ele começa a voltar ao quadro febril, subfebril, 37, 37,3, a partir do 6º dia. E aí ele piora com a dessaturação no 8º. Então, a hora que você acompanha o quadro, temperatura 37, 37,3, ele já está mais cansado, ele não consegue respirar de mais adequado, é que ele vai evoluir com essa piora pulmonar a partir do 8º, 9º dia. Só complementando, quer dizer, concordo com a Raquel, e do ponto de vista hematológico, é interessante observar que o risco aumentado para tromboembolismo continua. Então, essa é uma das razões pela qual existe essa recomendação de se manter a anticoagulação profilática pelo menos 14 dias aí após a alta. Então, o que a gente está vendo da piora, desculpa, a gente está, aquele caso que ele de satura, ele já chega, viu, Rego, com 1.000, 2.000 de dímero, ele já está entrando, ele tem o 37 e ele evolui, assim, ele já está, mesmo com a imagem 25%, ele tem PCR alterado e ele já está desaturando lá no pronto-socorro e quando você vê o dímero, ele já está acima de 1.000. Doutor Rego, uma pergunta aqui. Um paciente com fibrilação atrial, já em uso de anticoagulante oral, uma vez que necessita de hospitalização, deve ser revertido por heparina não fracionada ou de baixo peso? Não deve. Então, existe, ainda, lógico, são todos números pequenos. Os pacientes do grupo holandês, e a gente já teve a oportunidade de ver um ou dois pacientes, evoluem bem com a anticoagulação plena para fibrilação atrial. Maravilha. Doutora Raquel, é um prazer que a doutora Andréia Sete uma pergunta. Gostaria de saber da sua experiência com o uso de Caletra e sobre alguns trabalhos publicados recentemente que não encontram benefício no seu uso. Ela parabeniza os dois também. Andréia, linda, é o seguinte, o Caletra para quem é da época inicial do HIV, o Caletra é uma terapêutica. É claro que existe moléculas melhores, como o darunavir, a tazana, são outras drogas virais, antivirais, que têm melhor resposta molecular. Mas o Caletra, nesses 60, mais de 60 casos e 50 a mais que a gente agora está usando por quadro moderado, dímero elevado, dessaturação, ali a gente já está entrando com terapêutica dupla. Então, o formato que está agora, e a gente está evitando muito a intubação desses graves. A gente está... Só aquele que já chega, que já evoluiu, não consegue, mas eles estão evitando. Então, que não seja o Caletra ou que seja outro inibidor de protease, ele está respondendo antes de eu conseguir fazer ou necessitar da tocilizumab, que é um outro imunomodulador. Então, eu estou entrando já em terapeuta dupla e com uma boa resposta de não tubo nesses pacientes.
Isso eu acho que a gente vai ter que fazer um trabalho melhor da parte de evolução. Eu sei que muitos não acreditam muito no Caletra, mas o que eu tenho até agora é não precisar de maior... Ele responder na parte inflamatória do PCR já quase despencando após 24, 48 horas do uso do Caletra. Tem uma pergunta prática aqui da Celi. Volta ao trabalho depois quando tratados em casa, tem que ter exame IgG ou após 14 dias, se tiver assintomático, já pode ser liberado? Olha, é uma grande pergunta, né? A gente sabe que o IgG e IgM ele começa a se formar a partir do 7º dia de sintomatologia. Então, é um exame de sorológico que tem sua indicação por alguém que tenha pedido. Então, ele tem que ser bem analisado. Após um quadro de positividade, após 14 dias, você realizar o exame sorológico para analisar se você está evoluindo com IgG e IgM em evolução, é um exame que você pode seguir. Mas, idealmente, para descartar a transmissibilidade, ainda é o SWAB, que é o PCR. Tá? E a gente imagina que o IgG prevê uma imunidade? A gente pode dizer isso hoje, a senhora acha? Bom, isso é uma pergunta maravilhosa e que vale muito. O que eu estou vendo nos retornos, né? A gente está vendo em torno de 20 casos semana de retorno ambulatorial, é que eles permanecem 20, 30, tá? 35 dias, que é até o momento que a gente tem, positivo para o PCR. Então, em torno de 30% desses casos. E também alguns já começaram a ter IgG e IgM. Então, eu considero, quando tem mesmo PCR positivo, está assintomático e tem IgG e IgM evolutivo, eu considero que ele está não transmitindo até, ou quase não transmitindo. Então, é muito complicado. A gente está analisando, eu ainda precisaria ter um exame que já tem os trabalhos quantitativo, né, para ter uma boa resposta. Então, o HC está fazendo agora, temos exames com uma melhor resposta desse busca de antígeno, ou se esse antígeno ainda está transmissor ou não. Então, eu estou conseguindo dar alta, eu prefiro dar alta sempre com PCR negativo, ponto. É isso que eu dou para os meus pacientes. Só fazer um comentário. Ainda bem que você respondeu essa pergunta, Raquel, porque essas duas são muito difíceis de serem respondidas. Eu acho assim, vale a pena a gente lembrar o seguinte, que o teste PCR-RNA não significa que você tenha realmente integridade e infectividade, mas nesse momento eu concordo absolutamente com o que a Raquel falou. Eu acho que a gente não tem como também ignorar o PCR. Eu acho que é isso mesmo. Doutor Rei, aproveitando aqui, voltando para a questão da transfusão. Não há ainda comprovação de transmissão por transfusão sanguínea, mas é razoável pensar nisso? E seria então razoável a gente testar as bolsas? Qual a sua opinião sobre isso? A pessoa mandou, mas não se identificou. Eu acho que é bastante razoável a gente admitir isso. Então, isso, inclusive, é uma das preocupações nos estudos, sublinhando aí que são estudos com plasma convalescente, porque nós precisamos ter certeza que no plasma convalescente a gente não tem partícula viral. É uma das dúvidas com plasma convalescente. Eu acho razoável, sim, mas, mais uma vez, esbarramos ainda numa questão metodológica pouco confiável, no sentido de que com pouca evidência na literatura que a gente possa realmente se fiar. Raquel, o Paulo está perguntando que você colocou a hidroxicloroquina foi utilizada em grande parte dos pacientes. Apareceu para ele, né, que teve bons resultados. Você acha que os pacientes que fazem uso prolongado de hidroxicloroquina e desenvolveram doença, desenvolveram menos formas graves ou mais formas graves? Então, essa é a análise que a gente está fazendo, que é de resposta. O que eu confirmei até agora é que todos com hidroxicloroquina, só hidroxicloroquina e um macrolídeo, nos casos leves responderam bem.
e tiveram exames, é esse que eu vou finalizar, com exames negativos ambulatorial. Os que evoluíram com dessaturação ou evolução de progressão, só em torno de 30% a 40% foram usados com caletra, porque no início a gente não tinha o caletra. Vamos dizer que esses casos eu comecei no dia 17 de março, foi quando começou a ter a quantidade maior de casos. Então, o de progressão de imagem, só a hidroxicloroquina não agiu. Eu tive na associação, e nesses 30% que nós tivemos associação do caletra, eles não evoluíram entubados, quer dizer, houve uma resposta clínica. Eu ainda preciso analisar os que usamos com caletra associado, quantos eu tive ainda negativo no alta. Eu ainda não finalizei ambulatorial, porque o ambulatório nosso começou agora. Então, eu estou buscando todos os meus altas, todos os casos evolutivamente. E é essa a resposta, que eu vou analisar quantos duplo, terapêutica dupla, quanto só com hidroxicloroquina, que foi só do início, responderam mais adequadamente. A maioria agora no mês de maio, nós começamos a usar só terapêutica dupla e às vezes tripla com a tocilizumab. Então, nós classificamos em graves, a gente usa tosse, e moderado, terapêutica dupla. Isso já está, agora é o caminho. Agora, eu vou finalizar o mês de abril, de evolução ambulatorial para saber quantos 100% responderam adequados com exames negativos. Isso eu ainda vou ver para ter uma finalização. Ainda no tema da hidroxicloroquina, a Andresa pergunta para os pacientes que são candidatos, então, para hidroxicloroquina, oligossintomáticos e já usam medicações que aumentam o QT. A senhora recomendaria ambulatorialmente, apenas na internação? Vamos deixar claro que todos os usos da hidroxicloroquina foi de uso hospitalar comigo. Eu não, né, e se eu uso ambulatorial com algum paciente, principalmente colega, médico, eu faço eletro e sigo quase todo dia fazendo exame. Então, eu não usei em casos leves, ambulatorial sem segmento. Isso em nenhuma hipótese. Maravilha. 10 dias após um contato com o quadro confirmado, doutora Raquel e doutor Rego, a pessoa permanece assintomática, ainda tem chance de manifestar sintomas? 10 dias. Então, existe os 80% que são assintomáticos pelo contato. Então, se ele teve um contato forte ou positivo, ele tem que fazer um exame para confirmar a sua não transmissão ou sua não contato, ou só o exame negativo. Existe sorologia e existe o PCR. O PCR, se ele não tiver sintoma, não tem indicação para uso, mas a sorologia já teria indicação dele fazer, porque ele teve um contato e acima de 7 dias esse contato. Então, neste caso, se tivesse perguntado, eu teria mandado fazer o exame sorológico. Só respondendo do caso que mandou a pergunta, tem a preocupação com o tromboembolismo? Não, nesse caso não, porque lembrar que a gente tem que ter a parte inflamatória. Então, se você não tem a parte inflamatória, o seu risco é muito baixo. E como eu vinha falando, o Francisco faz uma questão dos pacientes que mantêm PCR positivo após alta. Vocês teriam alguma proposta para controle de contaminação para esses pacientes especificamente? Então, o que eu confirmei, eu mantive esse paciente em isolamento, esse positivo, porque eu não tenho um exame quantitativo para eu analisar uma boa resposta, e na grande desses todos casos, eles estavam com terapêutica dupla hospitalar, esses continuaram positivo, eles eram de moderado e grave, que esses que começaram a voltar, e eles ainda eram positivo 30%, mas o que eu analiso? Ele ainda tinha lesão pulmonar, tá? Então ele ainda foram aqueles 2 BUPs que já tinha um caso que já tinha tido TEP, que era o TEP que a gente já estava ambulatorial, e nesses casos ele ainda era positivo. Então eu não sei se por lesão ou por gravidade ele ainda permaneça positivo. Isso nós temos que analisar a evolução ambulatorial dele e a resposta de prova inflamatória. Ainda as provas de PCR, fibrinogênio, o dímero permanecia alto.
nesses casos ainda. Mas o restante, E mais aí, adequado. Oi? esse é o paciente, né, doutor, que provavelmente manteria uma profilaxia por mais tempo, então, após a alta, Isso. né? Então, a gente teve uma programação de 15, esses eu prorroguei, ainda tinha PCR alterado, tinha dímero elevado, a gente prorrogou por mais 15, que a gente vai ter esse retorno do 30 dias, para eu analisar como está. Então, no 30 dias, a minha programação é fazer prova de função pulmonar, para saber qual é o grau deles, né? E esses 30% é que tiveram ainda positividade. Só uma curiosidade aqui para os dois. Pacientes com doenças reumatológicas, artrite reumatoide, lúpus, eles tendem a ter infecção pior ou menos grave? Alguma diferença dentre a população geral? Eu tive 2 casos que tinham já usavam a hidroxicloroquina ambulatorial. E eles tiveram uma evolução mais leve, mas tiveram. Essa doença a gente não viu nenhuma diferença de quem tem e quem não tem. Nos meus casos, abaixo de 49 anos, mais de 50%. Mas tinham 2 casos que tinham já uso da hidroxicloroquina ambulatorial. Mesmo assim, evoluíram com grau leve. Tá? Então, por isso que ainda a gente precisa analisar a resposta da hidroxicloroquina mesmo. Maravilha, vou fazer a última pergunta e aí eu vou dar um minutinho para cada um fazer suas considerações finais, então. Uma pessoa anônima pergunta dos macrolídeos, né? Por que o uso é uma profilaxia de infecção secundária? Eu uso macrolídeo porque pulmonar a gente tem muita presença de bactérias mais atípicas. Normalmente, com a baixa imunidade da infecção viral, você pode ter uma evolução atípica ou das bactérias mais atípicas nesse quadro. O uso agora associado à hidroxicloroquina, ele é um efeito modulador. Então, muitos casos que ainda tinham lesão pulmonar, eu permaneci pós-alta, segunda, quarta e sexta, na discussão de evolução de moduladores. Eu sou muito a favor da claritromicina, porque ele tem melhor absorção e tem uma molécula um pouco mais resistente do que a azitro. A azitro, né, infectologista usa muito para o esquema profilático dos MACs. Então, a gente tem uma utilização do uso da azitromicina mais em efeito profilático mesmo. Então, na hora que eu quero discutir terapêutica, eu uso a Claritro em efeito mais alto do que o normal, que a gente trata muito quadro respiratório mais pesado, né, principalmente coqueluche e tal, que a gente usa o macrolídeo em dose alta. Então, eu sou muito a favor do uso da claritromicina em vez da azitro, mas no esquema profilático e indutor disso, a gente usa a azitro. Maravilha, vamos lá, Raquel, um minutinho, faço as considerações finais, depois do Dr. Rego. De antemão, eu quero agradecer a todo mundo, tivemos muitas perguntas, né? O que significa que é um tema que, de fato, interessa a muitas pessoas, né? Não tem como ser diferente. Olha, eu quero agradecer o convite, Inês, Eduardo, obrigada por estar junto. O que eu tenho para dizer é o seguinte, é uma experiência, essa doença é nova, a gente começou com terapêutica, a gente associou a segunda, a gente associou a terceira, a gente faz pulso, a gente usa corticoide, a gente associa a pessoa ao pessoal da hemato, ao pessoal da cardio, para nos ajudar do ponto de vista de alteração QT, da alteração sinérgica. Então, é uma terapêutica hoje, uma doença multifatorial e com uma terapêutica que a gente está fazendo politerapêutica, né, nesses pacientes. E muitos, eu quero fechar um desfecho ambulatorial, as respostas desses casos. Então, eu quero quantos resolveram imagem, quantos resolveram o DIME já tiver bom, quantos eu tive prova de função adequada. Eu acho que só seguindo ambulatorial para eu ter uma mão disso. Então, primeiro eu quero agradecer, a gente tem uma equipe maravilhosa nas UTIs, na UTI do Itaim, na UTI do Vila, na UTI do Morumbi, onde eu trabalho, com todos. Eu tenho só a agradecer a ajuda disso. Eu tenho a equipe médica que trabalha comigo,
A hematologia é fantástica, é parte da cardio, e a equipe que trabalha comigo, que é a Maísa, o Fernando, o Paulinho, que são os meus braços direitos, que eu tenho tanto braço direito que eu nem sei mais quanto. Então, primeiro, eu quero agradecer a todos o carinho e esse pensar que a gente fica para fazer a melhor coisa para o paciente. Bom, para usar o meu minuto aqui, eu acho que, para quem não é paciente, eu acho que é muito importante destacar que não se fie pelos fatores de risco. Eu acho que é muito difícil a gente realmente hoje dizer que alguém não tem risco dessa doença. Então, eu acho que isso é muito importante. E para os colegas médicos, eu acho que do ponto de vista da coagulação, nós estamos diante de uma coagulopatia que é própria, que também não se fecha no critério de nenhuma coagulopatia que a gente esteja acostumado e que, portanto, dê uma atenção especial ao paciente, particularmente ao paciente com sintoma respiratório, com imagem, porque realmente a probabilidade de ter um evento de tromboembolismo venoso é muito alta. E para encerrar, eu realmente também gostaria mais uma vez de agradecer a Inês, a Raquel, agradecer aí você que participou com a gente nessa noite, agradecer as perguntas que foram feitas. Eu que agradeço. Boa noite a todos, bom descanso. Muito obrigada, acho que foi muito, muito produtivo para mim e para todos que participaram. Boa noite a todos. Obrigada.